Nós só podemos sair da terra quando for nas asas do Espírito, querido. Só podemos sair da terra quando é na oração, montado na oração, em cima de muita oração, no joelho. Nós podemos sair da terra, mas nós não podemos subir na autoridade, no conhecimento. Então eu quero ser breve com você nessa noite, por favor, de forma bem racional. Desce do cavalo aí e comece a ouvir o que Deus tem para a tua vida nesta noite. Comece a ouvir, porque Deus não vai falar contigo. Você não vai ouvir a voz de Deus enquanto você não descer do cavalo, enquanto você não cair do cavalo. Eu poderia até mudar a primeira lição. É que quando se tem um encontro com Deus, tem que cair do cavalo para ouvir a voz de Deus. Esse é o verdadeiro encontro com Deus. Porque enquanto não se tem um encontro, Ele está batendo e dizendo: ei, eu bato, eu bato, eu bato. Mas quando se tem um encontro, nós aprendemos, querido, e eu quero compartilhar com você nesta noite, se você nunca ouviu isso. Cada vez que você tem um encontro com Deus, você perde algo. Cada vez que você tem um encontro com Deus, Ele te tira alguma coisa. Sabe por que Ele tira? Como diz o pastor Benihim, sempre que Deus tira algo de nós é porque Ele tem algo melhor para colocar no lugar. Então por isso que Ele quer ter encontros conosco todos os dias, porque cada vez que temos um encontro com Deus, Ele arranca algo de nós e Ele coloca algo melhor no lugar. Vocês que vão para o revisão, fiquem atentos, vão preparando os corações, vai ficando facinho aí. Fica facinho, porque Jesus vai te pegar. E se você ficar facinho, vai doer bem menos, viu? Aleluia. Não vai doer nada. Não vai doer nada, pode ir tranquilo. Mas vai fácil, vai quebrantado. Deixa o cavalo em casa. Vai sem cavalo. Depois que se cai do cavalo, se ouve a voz de Deus. E só depois que se cai do cavalo ou se desce do cavalo, nós podemos ouvir a voz de Deus. E então o restante do processo começa a acontecer. E a segunda coisa que vai acontecer, a segunda verdade que eu aprendo aqui, é que uma vez que se desceu do cavalo ou se caiu do cavalo, se ouve a voz de Deus e se aprende a perguntar para o Senhor. Se você olhar no versículo 6, a Bíblia diz assim, escute bem isso: e ele, tremendo, acabou o homem autoritário, acabou o poderosão, acabou o cara que ia prendendo todo mundo. E ele prendia mesmo, ele matava mesmo, ele era terrível. Mas aqui ele estava tremendo e atônito, de olhos fechados. Você vai entender pelo texto. Ele ainda de olhos fechados por causa do clarão, por causa do resplendor. A Bíblia diz que ele pergunta, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? 90% dos teus problemas, ou mais, é porque você não pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Quando se tem um encontro com Deus, uma das coisas que se aprende é que nós aprendemos a perguntar ao Senhor, aprendemos a consultar ao Senhor. Certa vez eu estava orando e eu comecei a dizer para o Senhor tanta coisa que eu espero dEle, que eu creio, que eu quero, que eu busco. E o Espírito Santo veio e bradou ao meu ouvido, como disse o Aniel ontem, não, a voz não veio de fora, veio daqui, porque Deus fala é aqui dentro. Para Deus falar de fora, irmão, só quando o camarada é muito difícil mesmo. Quando ele é surdo para aquilo que Deus está falando dentro, aí Deus tem que falar fora. Não é que Deus não possa falar, irmãos, Deus pode falar sim, mas normalmente a voz já fala daqui de dentro. O Espírito Santo falou com clareza ao meu ouvido assim, falou: ei, você é especialista em dizer o que você espera de mim, mas você tem coragem de perguntar o que é que eu espero de você? Eu pergunto para você nesta noite, você tem coragem de perguntar para Deus o que Ele espera de você? O que Ele quer que você faça? Talvez não, talvez nós não perguntemos, porque é melhor ficar em cima do cavalo. Eu já sei, eu já planejei tudo. Eu sou crente, eu já recebi salvação. Eu vou no culto que eu quero, eu escolho. Como disse a pastora Rose aquele dia, eu chego no culto e eu já abro o cardápio e falo para Deus: eu quero isso, 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 isso e isso. Mas de perguntar para o Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ah, querido, eu quero que você entenda nesta noite. Foi a segunda atitude de Paulo, depois que ele caiu do cavalo, depois que ele desceu, que ele foi ao chão. Ele ainda de olhos fechados, ele diz: Senhor, porque ele ouviu a voz de Deus. Se você
já ouviu a voz de Deus, é porque você já desceu do teu pedestal. E se você já desceu e já ouviu a voz de Deus, então você pode começar agora. Baixa a tua cabeça e comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça no meu lar? O que é que o Senhor quer que eu faça em relação à minha esposa? O que é que o Senhor quer que eu faça em relação ao meu filho, à minha filha? O que é que o Senhor quer que eu faça em relação ao meu casamento, ao meu relacionamento? O que é que o Senhor quer que eu faça em relação ao meu emprego, aquela questão e tantas outras coisas? Se você não perguntar ao Senhor o que é que Ele quer que você faça, significa que você não teve um encontro verdadeiro com Deus ainda. Você creu no Senhor, você ouviu falar dEle, você creu nele e você recebeu salvação. Amém, glória a Deus por isso, você é salvo. Ele te garantiu a salvação pela graça, pelo sangue dele vertido na cruz. E para você receber a salvação basta o crer. Agora, para ter uma vida transformada é preciso ter encontro com Deus. E são encontros cada vez mais fortes. São encontros onde nós vamos cada vez perdendo mais. Só que, queridos, é tão lindo de ver, porque quanto mais se perde, mais se ganha. Nós entregamos tudo por tudo. Quanto mais eu entrego para o Senhor, mais eu tenho. Quanto mais eu me entrego para Ele, mais Ele me completa. Quanto mais eu abro mão de mim mesmo, mais eu me sinto completo no Senhor. Aleluia. Eu vou repetir porque eu quero seguir. Se você não aprender a perguntar para o Senhor o que é que Ele faça, você vai continuar tomando as tuas decisões por tua própria conta, e você vai continuar tendo problemas. Eu sou feliz porque eu tenho tido exemplo de várias pessoas aqui que nos ligam, nos mandam WhatsApp, mensagem, e a gente começa a orar, e os dias vão passando e as pessoas continuam comunicando, e a gente nunca nem conselho a gente dá. A gente fala: querido, espera que eu vou orar. Nós vamos orar. E eu vou orando e Deus vai falando. E as pessoas vão tomando decisões que contrariam tudo aquilo que elas queriam, tudo aquilo que elas pensavam. Porque Deus vai falando ao coração dela. Porque ela começa a perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu louvo a Deus por estas vidas. Agora, se eu não quiser perguntar para o Senhor, e muitas vezes nós não perguntamos porque já sabemos que a resposta dele vai ser contrária àquilo que nós queremos. Quantas pessoas que eu já ouvi dando testemunho dizer: não, eu não oro mesmo. Eu não perguntava para Deus o que era para fazer, porque eu já sabia que Ele ia me contrariar. Ei, e nesta noite tem gente aqui que não quer perguntar para Deus, porque sabe que vai ser contrariado. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, baixe tua cabeça agora e pergunte: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Meu Deus, perguntar para Deus o que é que Ele quer que nós façamos significa orar mais, significa buscar mais a presença de Deus, significa jejuar mais, significa buscar direção em Deus, na oração, no jejum, ouvindo a palavra de Deus que é pregada aqui, e não buscando videozinhos curtinhos na internet para saber o que tal cara falou, porque ele é famoso e ele tem uma frase legal. O que tal cara falou? Não. Significa buscar a direção de Deus mesmo. Ontem o Aniel ministrou aqui sobre isso. Busque direção de Deus. Escute o que está sendo ministrado, escute o que está sendo pregado. Sabe por quê? Quando você começa a orar, Deus começa a te dizer: tá bom, filho, eu estou entendendo. Eu estou entendendo o que você quer, eu vou te dar. Eu estou entendendo o que tu esperas de mim, eu vou muito além disso. Deus começa a dizer para você: a minha palavra te diz agora que eu sou poderoso para te dar muito além daquilo que você pede. Tudo aquilo que você pede, muito além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder que em você já opera. Deus começa a nos dizer isso e Ele começa a nos confortar. Mas quando você começa a buscar mais, você começa a entrar num lugar em Deus. E essa é a diferença de algumas pessoas para outras pessoas. Algumas pessoas conseguem, por insistir na oração, por persistir na oração, persistir na adoração, elas começam a entrar em alguns lugares em Deus, onde a fala de Deus começa a mudar.
A fala de Deus não é mais apenas promessas, porque Deus já prometeu e a pessoa já está constituída das promessas. Então Deus começa a dizer: ei meu filho, presta atenção agora, que eu vou começar a falar o que eu espero de você, o que eu quero que você faça. Queridos, orar é tão bom. Esses dias eu estava orando e o Espírito Santo me compungindo, e eu chorando e glorificando a Deus. E como disse o pastor Luiz Emílio outro dia: pastor, é fácil de reconhecer quando é um pastor que está orando, porque ao mesmo tempo que ele está gemendo e chorando, de repente ele solta uma gargalhada, depois ele chora de novo, ele glorifica de novo e seca os olhos. E é assim mesmo, porque o Espírito Santo vai levando para uma coisa, para outra, tudo nele. A gente não consegue desenhar um trajeto da oração, até porque é impossível planejar 1-2 horas de oração. Você tem que fluir no Espírito. Mas chega alguns momentos que eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu não estou aqui orando porque eu sou bonzinho, eu não estou aqui orando porque eu sou mais santo do que ninguém, eu estou aqui orando, Senhor, por que eu estou orando? O Espírito Santo falou assim: eu sei por que você está orando. E aí eu consegui entender algo poderoso, porque quanto mais nós oramos, mais nós entendemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos difíceis. E aí eu consegui entender por que eu tenho tanta sede de orar cada vez mais. Eu entendi, eu disse: Senhor, agora eu entendo. Eu não oro para ser melhor, Senhor. Eu não oro para ser melhor que ninguém, Senhor. Eu oro para ser melhor do que eu mesmo. Eu não oro para ser melhor que nem um irmão, que nem uma irmã, que nem um pastor. Eu oro porque eu preciso ser melhor do que eu mesmo. Eu preciso ser transformado dia após dia. Eu preciso andar de valor em valor. Eu quero entrar em outros lugares em Ti, cada vez mais altos. O Espírito Santo falou: tem mais. Tem mais. Eu comecei a lembrar: Senhor, nós oramos porque nós queremos tanta coisa, nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos, mas eu só quero a Tua presença manifestada, Deus, só isso. Ele falou: engraçado, só isso. A minha presença manifestada dá tudo, você não quer mais nada, né? A glória de Deus é que dá tudo, com ela vem tudo. Eu falei: é só isso que eu quero. Ele falou: então agora você entende. Você não ora para ter mais direitos, você ora para ter mais de Deus. Sabe por que tem pessoas que começam a orar e piora? Porque ora com o coração fechado. Mas ela só piora se ela não persistir na oração, irmão. Se ela persistir na oração, vai dar certo. Como disse o irmão Eliel, vai dar tudo certo. Mas às vezes a pessoa vai para uma oração ou para outra e não há uma mudança de vida. Sabe por quê? Porque não abriu o coração para Deus. E ela faz uma primeira oração, ora uma madrugada das 3 às 4, e daí ela já levanta achando: agora eu estou podendo. Ela já levanta e sobe no cavalo, se sente no direito, como aquele pastor da televisão que diz assim: Deus é obrigado a te abençoar. A pessoa já se levanta achando que está podendo, achando que tem direito. Nós não oramos para ter direito, queridos. Nós oramos para ter Deus. Nós não oramos para ter mais direito do que ninguém. Nós oramos para ter mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E só se tem mais de Deus quando se tem a coragem de perguntar: Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que Tu queres que eu faça? Depois que se faz essa pergunta, você vai perceber que há uma terceira providência de Deus nas nossas vidas, e essa é muito forte. Abra o teu coração para ouvir isso. Quando você vai para o versículo 8 e 9, você vai perceber algo que, quando se tem um encontro com Deus, se perde a visão natural e se aprende a jejuar na marra. Se perde a fome das coisas da terra, porque se começa a ter fome das coisas dos céus. Esses acontecimentos aqui são parâmetros para as nossas vidas, querido. Quando se tem um encontro com Deus, se perde a visão da terra. O versículo 8 diz assim: e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Quando nós temos um encontro de fato com Deus, queridos,
nós não olhamos para mais nada dessa terra. Nós não olhamos mais para as nossas emoções, se nós fomos ofendidos, se nós fomos caluniados. Nós não olhamos mais se as pessoas estão falando bem de nós ou mal de nós. Nós não olhamos mais para os nossos projetos. Nós não olhamos mais para os nossos direitos. Nós não somos mais defensores sagrados dos nossos direitos. Nós não enxergamos mais nada daquilo que nós enxergávamos mais. O Senhor simplesmente nos cega para tudo. Há um bom tempo que nós paramos de ver tanta coisa, como eu disse outro dia, a gente não vê mais nem o que está acontecendo. E não é que sejamos desinformados, não. Nós temos informações sim, até porque a melhor informação é aquela que vem do céu. Mas nós não vemos mais como o mundo vê. Nós não vemos mais como as pessoas veem. Nós não vemos mais de acordo com o sistema. Paulo tinha uma visão muito aguçada. Tanto é que ele ia pelo caminho esperando encontrar alguém para prender. Mas quando ele tem um encontro com Deus, ele se levanta, ele abre os olhos e ele não vê ninguém. Ele não vê mais nada. Nesta noite, querido, Deus quer cegar a tua visão para essas coisas do mundo. Deus quer cegar a tua visão para as coisas seculares. Deus quer cegar a tua visão para os projetos egoístas que muitas vezes nós temos, para os sentimentos mesquinhos que muitas vezes nós temos. E aí ficamos chorando e reclamando que a nossa vida não muda. Não muda mesmo, porque Deus só efetua mudança de dentro para fora. Ah, pastor, eu queria que a minha família mudasse. Muda sim, a hora que você mudar, a tua família vai mudar. Ah, pastor, eu queria que a minha esposa mudasse. Ela vai mudar sim, quando você for o agente de transformação na vida dela. Quando você não enxergar mais tudo que você está enxergando agora. Você olha e vê defeito. Você olha e põe defeito em tudo. Você põe defeito no pregador, põe defeito no pastor, põe defeito na igreja, põe defeito na ordem do culto, põe defeito no ministério do louvor, põe defeito nesse e naquele. Está vendo muita coisa, é muita vista. Deus quer arrancar a nossa vista para dar a nós uma visão celestial. Deus quer arrancar a nossa maneira de ver as coisas para nos dar uma visão que vem do céu. Uma visão que vai tirar a nossa fome e vai nos ensinar a jejuar. Vai nos ensinar a buscar o Senhor. Vai nos ensinar a ser guiado pelos outros. Tem tanta verdade nesse texto, mas eu quero concluir. Eu não quero avançar o horário. Quarta coisa que vai acontecer, uma vez que se perde a visão. Até porque, queridos, o que significa perder essa visão aqui? O que significa ficar cego e não ver ninguém aqui? Significa dependência dos outros, dependência de Deus. Se Paulo levantasse dali enxergando, provavelmente ele voltaria para o cavalo. Provavelmente ele se recomporia e falou: bom, agora Deus falou comigo, agora eu vou usar toda a minha autoridade que eu tenho para desvendar esses mistérios. Perder a visão aqui significa tornar-se totalmente dependente daquilo que Deus vai dizer, daquilo que Deus vai falar. Depender de alguém. Meu Deus, aqui é forte, querido. Significa você descer do cavalo e ser conduzido pelas mãos por outras pessoas. Significa você admitir que você precisa do teu irmão. Significa você admitir, significa eu admitir, significa nós admitirmos que nós precisamos de pessoas para nos ajudar, para nos conduzir, para nos levar para onde Deus quer. Mesmo que Deus fale conosco, porque Deus deu orientação para ele: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quando se tem um encontro com Deus, no primeiro momento Deus não diz tudo o que é para fazer. Ele vai dizer: levanta-te, dependa dos irmãos, tenha comunhão com os irmãos aí, caminhe, seja humilde. Dependa de pessoas que antes você mandava nelas, pessoas que você acha que você sabe mais do que elas, que você pode mais do que elas. Dependa delas agora e apenas diga: me leve para a cidade, porque Deus me mandou entrar lá, e depois Ele vai me dizer o que é para fazer. E tem mais, eu não tenho tempo, mas só para lembrar. Depois Deus falou assim para ele: vai na rua chamada direita, procura lá um homem chamado Ananias. Era um cidadão que ninguém conhecia, era um discípulo. Mas procura lá um cidadão e ele vai orar por você e você vai ficar bom. Sabe o que é? Paulo foi despido de toda a sua arrogância, de toda a sua prepotência, de toda a sua autoridade, de todo o seu ensimesmamento. Pastor, está pegando pesado? Não. Pesado pegou o pastor
Tiago, domingo aqui. Pesado pegou o Aniel ontem. Eu estou pegando leve. Queridos, a quarta coisa que vai acontecer, depois que nós admitimos depender dos irmãos, deixa eu ser mais incisivo. Se você não tem coragem de andar junto com o teu irmão, se o teu pastor fala para você vir nos cultos e você não vem, se o teu pastor, meu Deus, se o teu, como diz o pastor Tiago, eu vou pregar. Se o teu pastor pede para você ir na oração da chácara e você não vai, se o teu pastor fala para você orar de madrugada e você não ora, se o teu pastor pede para você jejuar e você não jejua, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso é independência. Você está dizendo, não, eu sou cego, mas eu vou sozinho, eu vou, não me pega pela mão não, eu não preciso de pastor para me dizer o que fazer, eu sei muito bem o que fazer. Se o teu esposo, querida, está dizendo para você, cuidado com isso. Se a tua esposa, querido, está dizendo para você, cuidado com isso. Se o teu pai, filho e filha, a tua mãe, filho e filha, está dizendo cuidado com isso, ele está querendo te pegar pela mão, porque ele está percebendo que você precisa de alguém. E você diz, não, deixa que eu vou sozinho. Levanta e pá, com a cara na parede. E vira para o outro lado e pá, com a cara na parede de novo. Até quando? Até quando você vai ficar batendo com a cara na parede? Numa e noutra, para todo que é lado, achando que pode mais que todo mundo. Nem um aleluia. Ah, pelo menos sorriso teve bastante. Glória a Deus pela tua vida. Sabe por que isso, irmãos? Porque o Espírito Santo não me deixa vir aqui ministrar uma massagem para massagear o teu ego. Eu não vim aqui para lamber ferida de ninguém, que eu não sou cão. Eu vim aqui em nome de Jesus para sarar feridas. E para uma ferida ser sarada, ela precisa ser mexida e precisa de medicamento. Desce do cavalo nesta noite em nome de Jesus. Peça perdão para quem você magoou, ofendeu. Estou terminando, já era para ter terminado, mas eu vou terminar. Eu vou terminar. A quarta coisa que acontece é que o perseguidor passa a ser perseguido. Deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido. E deixa eu te dizer, se você como crente já teve alguns encontros com Deus, mas ainda persegue alguém. Como assim perseguir, pastor? Ah, você ainda olha e julga, ainda fala mal, ainda corrige muita gente, ainda acha muito defeito. Isso é perseguição. Ainda aponta muito defeito. É porque você não teve o encontro que Deus quer ter com você ainda. Porque Paulo, depois que ele teve esse encontro com Deus, se você olhar lá no versículo 23, vai dizer assim, ó: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Enquanto as pessoas não estiverem perseguindo você, é porque você ainda não teve um encontro com Deus. Agora, a hora que as pessoas começarem a te caluniar, a falar que você está muito crentão, orando muito, se o teu pai ou a tua mãe achar que você está orando muito, jejuando muito, é porque Deus está começando a trabalhar em você. Ore um pouco mais, que daqui a pouco a tua mãe começa a orar também. Nem que seja de preocupação com você, mas ela vai orar. Mães, por favor, dê destino para os filhos, orem mais do que eles. A quinta e última coisa que acontece com quem tem um encontro verdadeiro com Deus, e aqui eu quero encerrar, porque eu sei que Deus tem muita coisa para fazer nesta noite. Ministério do Louvor, por favor, estejam